Hello, maravilhosas! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essas ondas hollywoodianas que está super em alta e que tem vários truquezinhos para você fazer com excelência. Vem comigo! O primeiro passo é utilizar o Thermal Dream e não importa se o cabelo tá molhado ou tá seco, eu sempre vou utilizar para proteger esse cabelo do calor das ferramentas térmicas que eu vou utilizar em seguida. Então eu vou dividindo e aplicando o termal para que esse protetor térmico chegue em toda a extensão do cabelo. Sem dúvida nenhuma, essa é uma das partes mais importantes na hora de fazer o penteado, porque isso demonstra cuidado com o cabelo da cliente e elas percebem e prezam por isso. Inclusive, isso agrega valor no seu trabalho. A cliente, quando ela tem uma franja, um contorno muito loirinho, eu foco até um pouquinho mais no contorno. E aqui o cabelo dela já tá seco, mas ainda assim eu vou bater um pouquinho do secador só para poder tirar o excesso. O Thermal Dream, ele não molha o cabelo, pelo contrário, ele acelera o tempo de secagem, então foi só uma batidinha no secador mesmo. Vocês podem ver que ele também ajuda a já dar uma leve alinhada no cabelo, mas o principal diferencial dele é que ele não prejudica a fixação de cachos, então você pode usar sem medo, ele não pesa. Agora eu vou separar um topo aqui pra gente dar volume nessa raiz. E para adicionar volume, eu vou utilizar o Volumizer, que é o nosso spray texturizador. Ele não tem sal na composição, ele também tem proteção térmica e ele vai ajudar a desgrudar esse cabelo da raiz. Depois que eu escovei, eu trago esse cabelo pra frente e eu vou colocar um bob, sempre unindo os fios. Para colocar um pouquinho desses fios no lugar, eu venho com o Light Spray, que é uma cera líquida que não deixa o cabelo duro, e eu vou escovar a outra lateral fazendo o mesmo processo. Aqui no topo eu vou dividir em duas partes. Começo escovando pela parte de trás, aplico o Volumizer e venho escovando sempre para frente. Terminei de escovar, eu já vou colocar no bob. Bom, agora aqui na parte de trás eu vou dividir uma camada. Não precisa ser uma camada fininha, pode ser uma camada de 3 a 4 dedos. O restante eu vou prender e eu vou começar a fazer as ondas aqui nessa parte que eu separei. O primeiro passo para a gente ter uma onda fixa é utilizar um fixador de cachos. Nesse tipo de ondas a gente não tem como usar um modelador muito fino. Na verdade até tem, mas não fica um efeito muito bacana. A gente vai usar um modelador mais grosso. Então por isso que a fixação ela é de suma importância nesse caso aqui. Mas antes de fixar tem uma técnica que eu gosto bastante, que é de desfiado na raiz para deixar essa mecha mais aberta. Então o que eu vou fazer? Eu vou erguer o cabelo aqui. Peço para minha cliente abaixar um pouquinho o queixo. Eu venho com o Snow, o nosso pó modelador. Ele tem esse borrifador bem direcionado, fica bem mais fácil de aplicar o produto. Eu aplico o pó, volto com a minha mecha e eu venho aqui com um pente fino e desfio 2 vezes só, é o suficiente, por baixo. Com isso a gente vai ganhar um voluminho pequeno, mas tem um voluminho, só que mais abertura de mecha. Repito aqui do outro lado. E agora sim a gente vai utilizar o Fix ali na camada para poder aumentar a fixação e durabilidade dessas ondas. Então eu venho aqui, eu vou aplicar de forma dividida por cima e também por baixo da mecha.
Apliquei, eu venho com o pente espalhando o produto. Eu vou pegar essa mecha toda e vou colocar no modelador, sempre torcendo a mecha e levando a ponta também lá para o final do modelador. Se for fechar a presilha, mantenha o modelador em movimento para não marcar. Solto a mecha, enrolo até aqui em cima e clipe de metal. Vou repetir o mesmo processo aqui embaixo. Fixe na camada de cima, fixe na camada de baixo, passo o pente para espalhar o produto. E agora eu vou fazer a torção do outro lado. Eu venho com o modelador por cima da mecha, eu troquei de mão, mas se você não consegue trocar de mão, você pode vir aqui por cima e colocar o modelador aqui, ó, que vai dar na mesma. Tenta sempre medir a mesma distância de raiz que você teve do outro lado. Segura a pontinha, se for para fechar o modelador, não deixa ele parado. Soltou e vai enrolando até a raiz. Clipe de metal. A gente vai repetir todo esse processo com as mechas aqui de cima. Bom, aqui na lateral eu não vou desfiar, eu só apliquei o fixe, coloquei o modelador, eu deixo um pouquinho a mais porque a mecha é mais grossa, soltei e aí eu enrolo até a raiz e coloco um clipe novamente. Agora a gente vai fazer o topo e eu vou escolher junto com a minha cliente qual lado ela vai preferir. Então ela já falou pra mim aqui que é o lado esquerdo. Eu vou vir com um pente e vou dividir bem na diagonal. Então pego aqui bem na metadezinha da sobrancelha, divido na diagonal. Aí essa partezinha que ficou menor, a gente vai colocar o pozinho embaixo. Vamos desfiar, limpo. Aplico o fixe e torço. Enrolo, prendo, vou fazer a outra parte. Aqui a gente vai dividindo camada por camada, sempre desfiando a parte de trás. Então eu trago o cabelo para frente, aplico o Snow, desfio, fixe, coloco o modelador atrás da mecha com o bico para baixo e torço. Dividi mais uma camada, Snow, desfio, fixe, enrolou, prendeu. E prendo aqui a última mecha com um clipe de metal da Rigolim. Começo soltando aqui pela parte de trás. Sempre soltando o cacho pro lado que a gente enrolou. Percebam como o cacho vai ficando, o cabelo vai ficando volumoso, né? Tudo isso por conta da técnica que a gente usou aqui na raiz. Aí agora, o que a gente vai fazer? Eu vou pedir para ela encostar, deitar bem a cabeça. E a gente vai usar um spray de brilho. A gente vai usar o Dry Shine
da Rigolin, que é um spray de brilho aerosol, que vai deixar o cabelo com um efeito brilhoso, bonito, vai facilitar soltar esses cachos e ele não prejudica a fixação. E agora com um pente largo, eu vou abrindo toda esse cabelo, todos os cachos que a gente fez. Oi, filho! Foi trabalhar! Ó, até a franja eu penteio. E qual que é a ideia? Unir os cachos que a gente fez. Então aqui eu vou aplicar de novo o spray de brilho com um pouco do Light Spray, que tem um pouquinho de fixação, e vou pentear mais uma vez. Olha como já vai entrando um cacho no outro. Aqui na franja eu venho com o Light Spray e eu vou alinhando e colando os fiozinhos. Agora eu vou pegar exatamente a divisão aqui da onde eu fiz cada cacho para o seu lado, né? Tem uma divisão aqui no meio. Vou jogar esse cabelo para frente, trazendo os cachos. Venho ajeitando, unindo, e sempre quando formar frizz, você pode voltar com o spray de brilho e ajeitando aqui as ondas. Começa a trabalhar agora com o fixador média forte fixação. Esse daqui é o Dark Spray. E depois que eu fixei e deixei no lugar onde eu queria, eu venho aplicando um pouquinho mais de spray de brilho. Aqui do outro lado eu vou trazer um pouquinho mais pra frente. Vou aplicando o fixador Dark. Se você quiser uma franja mais alta, você pode puxar e vir com um fixador Ultra, que é o fixador extra forte da Rigolin. Esse fixador, ele vai deixar essa franja erguida aqui por muito tempo. Ele tem o jato bem sequinho. Um pouco mais de spray de brilho para finalizar. E está pronta!